Aline me salvou. Oi! Tudo bom, querida? Então, eu não abri o... eu não abri as preces. Então, vamos lá, chuchus. A gente pode começar estabilizando um pouquinho a nossa atenção, né? Trazendo um pouco a nossa atenção para esse momento presente e abrindo espaço para a gente estudar, para a gente se conectar com a sabedoria do Lama. E se a gente puder largar um pouco as preocupações comuns, as urgências, cansaço, a gente abre mais espaço. E a gente pode fazer a prece das 7 linhas como uma prática de Guru Yoga. Como se a gente quisesse reconhecer a nossa natureza, que não é diferente da natureza de Guru Rinpoche, como se a gente quisesse se abrir para isso, para reconhecer a natureza da nossa própria mente como sendo Guru Rinpoche. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Argen Yogi Nojantam Pema Gesar Numpora Yansen Chogi Mudrumye Pema June Shesuda Cordo Kandro Mumbekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Om Om Argen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompora Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesuda Cordo Kandro Mumbekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. E na prece Refúgio Bodhicitta, a gente pode se lembrar de que nós estamos fazendo prática em nome de todos os seres. Para que através da nossa prática a gente possa beneficiar todos os seres. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanjay Drupasho. Muito bem, amores. Então, agora a gente segue, né, o nosso estudo. A gente está estudando sofrimento, né,
ainda como parte das preliminares. Então, olha só, a gente está aqui, né? As preliminares, a gente estudou rara e prestigiosa vida humana, morte e impermanência, agora a gente está estudando a natureza insatisfatória do ciclo da existência. Então, deixa eu tirar essa marcação aqui. E né, o Lama está explicando como que o budismo vê o que a gente chama de prazer, né? A análise budista do prazer parece sombria. O Buda disse que, embora os prazeres dependentes de estímulos possam produzir um bem-estar relativo, dependente do estímulo, né? E sempre relativo, na verdade. Por exemplo, a experiência de alívio, né? Ela é uma experiência ligada às emoções prazerosas, segundo Paul Ekman, né? Mas ela é uma experiência relativa. A gente está aliviada, a gente sente um alívio comparado ao incômodo que a gente sentia, né? Então, ela é sempre... tem sempre uma comparação, assim, né? Nunca uma experiência por si só prazerosa, por si só dolorosa, né? Sempre existe uma possibilidade de a gente comparar, né? Então, eles não preenchem os requisitos para serem considerados fontes de felicidade genuína. Então, lembra? Acho que a gente comentou semana passada, né? Que o Lama chama de fonte de felicidade genuína. A gente até brincou... Eu estou confundindo porque a gente faz... Tem vários estudos que a gente está vendo a mesma coisa, mas vou falar outra vez, rapidinho. O Lama fala que uma fonte de felicidade genuína é uma fonte, alguma coisa que sempre que a gente encontra com aquilo, a gente sempre se sente feliz. Então, por exemplo, o exemplo do quindim, do Lama Santi. Então, se o quindim fosse uma fonte de felicidade genuína, toda vez que a gente comesse quindim, independente de que situação que a gente estivesse, a gente ficaria feliz. Uma fonte de felicidade genuína também. Quanto mais a gente tem, mais feliz a gente fica. Não é o caso, né? Depois do terceiro quindim, assim, já pode entender que não é bem assim, né? E uma outra questão é que, assim, se o quindim fosse uma fonte de felicidade genuína por si só, todo mundo ia gostar de quindim, que também não acontece. Então, a gente não tem nenhum prazer, na verdade, desses que a gente... Embora existam unanimidades, né? Por exemplo, eu sempre brinco que o Richard Gere é uma unanimidade, mas não é, na verdade. Não tem gente que acha grande coisa assim. Para mim, é a perfeição, né? Mas a gente pode não concordar, né? Então, não existe nenhum prazer, assim, desses mundanos que a gente possa olhar direito e falar, isso aí é felicidade, cumpre os requisitos ali, né? Então, por exemplo, o monge tibetano Pauden Gyatso passou 33 anos em um campo de concentração controlado pelos chineses, pelos comunistas chineses. Passou fome e foi torturado durante anos. Imagine que todas as terças-feiras, que a gente falou disso, todas as terças-feiras você é torturado, mas em uma determinada terça-feira, a pessoa que tortura você falta ao trabalho que está doente. Então você recebe uma mensagem na sua cela: não posso torturá-lo hoje, porque não estou me sentindo bem. O que você sentiria? Felicidade, né? Beleza, hoje, né? Em um campo de concentração, quando alguém lhe traz uma comida podre que caiu no chão, qual que é a sua resposta? Felicidade também, porque comparativamente a não ter comida, você fica feliz. Mas de uma perspectiva fora do campo de concentração, parece que todos lá estão sofrendo o tempo todo, inclusive na terça-feira que o torturador faltou, que estava doente, porque mesmo no dia em que não foi torturado, Pauden Gyatso ainda passou fome. Mas dentro do campo de concentração, havia dias bons e dias ruins. Conseguir um pouco de lixo para comer faz com que esse seja um bom dia. De fora do campo de concentração, poderíamos dizer que a perspectiva do prisioneiro é limitada. Olha, é muito brilhante essa comparação que o Lama faz, né? É muito perfeita, assim. O Buda olha para a gente e fala isso pra gente, né? Mas a gente fica feliz quando alguma coisa acontece, fica triste quando outras não acontecem. Bom, nos ensinamentos budistas, do ponto de vista de um indivíduo que atingiu a realização da verdade absoluta, ou seja, um Buda, tudo o que experienciamos é sofrimento. Mas essa não é uma visão sombria. Se um prisioneiro em um campo de concentração achasse que todos no mundo também estavam presos em um campo de concentração, isso sim seria triste. Para o prisioneiro, acreditar que existem pessoas que têm o suficiente para comer e não são torturadas é um pensamento otimista e inspirador. O Buda ensinou que estamos sofrendo em uma espécie de campo de concentração, cercado pelas nossas visões limitadas e aflições mentais.
não tem parede. O Buda ensinou que, do ponto de vista de alguém que experienciou a verdade absoluta, nós estamos no oceano samsara e tudo o que nós experienciamos é insatisfatório, é dukkha, né? Essa palavra insatisfatório. Assim. A posição budista é que o que consideramos prazer é meramente uma atenuação relativa da insatisfação. O Jimmy Wandrak Rinpoche, outro dia ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, eu queria ouvir de novo, mas, cara, os ensinamentos dele nunca são gravados. Você ouviu, você ouviu. Se não ouviu, ouvisse, né? É uma tristeza isso, né? A gente se acostuma de poder entender mais ou menos, porque depois a gente pode voltar e ouvir de novo, né? Mas ele falou alguma coisa assim, a gente não vê o samsara como sofrimento porque a gente não liga os pontinhos, assim. É como se, assim, tivesse alternâncias, né? Que é isso que o Lama está dizendo. Alguma coisa ruim, uma atenuação. Uma coisa ruim, uma atenuação. Como a gente não liga os pontinhos da coisa ruim, a gente não vê o samsara como sofrimento. A gente fica um pouco meio que como se o que a gente chama de prazer, de que está tudo bem, né? Essas experiências que são relativamente positivas, elas nos acalmassem mesmo, né? Afinal de contas, o samsara não é tão ruim assim, porque às vezes essa experiência pode até durar muito tempo, né? Uma experiência de que está tudo bem. Queria te ouvir de novo, mas dá. Né? Fala, Cris. Não, é que eu não estou achando que página você está do Kindle, por favor. O Kindle? O Kindle não tem página, né? É que eu não estou achando, eu me perdi aqui. Aqui está assim, página 283. Eu não estava compartilhando, não? Estava Né? assim, é que eu não achei aqui no meu. Ó, a gente está nessa página 46. Desculpa, 46. O 283 é o tamanho do livro. 46. Mas tem várias 46, eu acho, quer ver? Porque a página do Kindle não corresponde à página do livro, né? Então tem duas 46, tá vendo? A gente está na segunda 46, eu acho. Deixa eu ver. Terceira 46. No meu tamanho de letra, não dá para confiar no Kindle, pessoal. Procura aí, tá dentro de... Ali, ó, 16% é mais fácil de achar, ó. Pode ser, 16% do livro lido, né? Ó, a gente tá aqui, ó, natureza insatisfatória do ciclo da existência, mais ou menos no meio, eu acho. A gente tá nesse parágrafo aqui, a posição budista é que o que consideramos prazer é meramente uma atenuação relativa da insatisfação. G. Pela posição... então, posição, acho que é mais seguro mesmo. Posição é 670. O Arthur tá certo. Posição não depende do tamanho da letra, nem de nada. Achou, Cris? No livro físico não é a página 45? Não sei. Deixa eu pegar. É Eu sim, tenho um no livro amor físico. por esse livro aqui. A posição qual é? Posição Na página 670. 45. Peraí. É que ela não está com o livro físico. Posição no Kindle é 670. E no livro é página 45 mesmo. Segundo parágrafo da página... Primeiro parágrafo cheio da página 45. Esse livro ele tem várias marcações. Eu costumava marcar que dia que a gente tinha parado aqui. Ele tem várias marcações de diferentes, estudos diferentes. Tá engraçado? Tem uma de novembro, outra de abril, que é a nossa. Mas é isso aí. Então, a posição budista é que o que quer... 684, Carol? Ué, então essa posição também. Ó, a minha tá aqui. Não sei, talvez seja da versão. Versão? Não sei se tem mais de uma versão. Eu não falei. Eu falei que eu senti. Só para ela procurar, se ela não achar no 670, procurar um pouquinho mais para frente, talvez. Uhum. Mas é isso aqui, ó. A posição budista é que o que consideramos prazer é meramente uma atenuação relativa da insatisfação. Mas a gente não vê assim. Porque, pelo menos, pode ser que na nossa experiência, essa atenuação... Olha, a Cris é 668. Você vai entender. Mas mais ou menos, né? Por aí. Pode ser que essa atenuação ela dure muito tempo. A gente não se lembre mais exatamente do tempo que... E mesmo quando a gente lembra... O Lama Santo, ele falava isso, né? Ele fala assim, quando alguma coisa dá errado, né? A gente fala assim, não, da próxima vez eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, né? A gente tem a sensação de que a próxima vez a gente vai acertar.
E daí a gente não vai sofrer. Né? A gente fala assim, já entendi, já aprendi essa lição, da próxima vez, blá, 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 blá. E a gente fica renovando o nosso casamento com Sansara, né? A gente não liga os pontinhos aí do sofrimento, para a gente enxergar como é de fato Sansara como sofrimento, né? Então, não há nada de errado com a felicidade que vem do prazer, dependente de estímulos, mas, da perspectiva do budista, esses estados de felicidade são meramente uma atenuação fugaz do sofrimento. Quando um estímulo agradável é removido, a mente retorna ao seu estado natural, um estado aflito, um estado de sofrimento, querendo recuperar aquilo que perdeu, né? A verdadeira fonte de sofrimento é mais profunda, encoberta por atenuações temporárias. Podemos testar a hipótese budista de uma forma simples. Em situações de privação sensorial, em que os estímulos são removidos, o tédio, que é uma forma sutil de sofrimento mental, se instala. Sem nada para estimular a mente de maneira prazerosa, passamos do tédio para a solidão, o mal-estar e a infelicidade. Pascal afirmou que a principal aflição do homem moderno é a incapacidade de sentar-se calmamente em seus aposentos. Então, quando a gente vai para o retiro, né? Se a gente não tiver... Nossa, aconteceu isso com um aluno meu esses dias, esses tempos atrás. Era um menino novo, assim, super agitado, uma vida super de menino, né, adolescente. Não, ele foi para o retiro, ele ficou desesperado. Não era um retiro de silêncio absoluto. Era só uma... Mas não dava, né? Era muito aflitivo, assim, porque daí você tira os estímulos prazerosos, né, da frente, os estímulos que você está acostumada, sobra nada, sobra calma, né? Pode ser que você ache que ali, nossa, aquilo é a morte, né? Sobra o tédio. E como o Lama está dizendo aqui, Pascal disse isso, né, que nosso grande problema, principal aflição do homem moderno é a incapacidade de sentar-se calmamente em seus aposentos. A gente está viciada em estímulos sensoriais, né? Então, ficar sozinho por um período prolongado é um tipo de tortura chamada de prisão solitária. É a pior punição que uma pessoa pode receber, ficar na solitária, não é? Então, é um retiro, né? Só que é chamado de solitária. Em um tanque de privação sensorial, onde a estimulação vem exclusivamente de sua mente, ao longo do tempo a mente se torna caótica e se esfacela. Não sei se já... Aqui em São Paulo tem um lugar desses aí, de tanque de privação sensorial. Vocês já foram? Eu nunca fui também aqui em São Paulo. Eu fui uma vez no México, passei frio, fiquei com raiva, nunca mais me animei de ir. Você foi, Aline? Eu fui, eu e a Cíntia, lembra, Você na é Cíntia, formação. né? Eu lembro. E aí, como é que É. foi? Conta aí. Ah, eu achei incrível. Eu não achei aflitivo, não, eu gostei bastante. Lógico. Mas dá uma sensação, assim, eu senti um calorzinho, não é totalmente privação, né, absoluta, assim. Tem Mas alguma um vácuo, temperatura, né? a sensação do som era um vácuo, assim, porque era zero som, sabe? E a sensação tátil também parece que diminui, é uma coisa meio assim, só vivendo a experiência, eu não sei nem descrever, sabe? Mas como é que Mas eu era? achei incrível. Eu não lembro, você ficava apoiado em um lugar ou não? Você fica flutuando, você pode Flutuando, apoiar nas México também. bordas, né? Mas fica flutuando. Flutuando. E fica tudo fechado, né? Fica escuro, um breu, mas tinha um botãozinho que você podia acender se ficasse muito aflito, umas luzinhas, ou apertar a campainha, né? Para pedir ajuda. Mas eu achei muito, muito maravilhoso. Eu adorei a experiência. Então, eu fui no México, mas a temperatura começou a ficar fria, sabe? Comecei a sentir frio. Aí comecei a me incomodar e quis... Não saí no tempo antes, assim, mas eu não quis voltar. Me desanimei. Como é que você fica flutuando? Sem É uma vento, densidade. É uma densidade da água, né? Que nem o Mar Morto. Eu gostei tanto que nosso tempo acabou e a Cíntia ficou esperando lá de fora. E eu não saía. Quase que ela entrou com o moço para ver se está tudo bem. Foi muito legal. A moça morreu, manifestou o corpo de arco-íris. Fala, Aninha. Onde é que tem esse tanque de privação? É aqui em São Paulo, perto da Paulista, né, Aline? Chama Flutuar o lugar. Aí tem que procurar o endereço, não me lembro. Ah, em São Paulo, É em São flutuar. Paulo. É. Talvez Obrigada. tenha em outros lugares, né?
Eu nem sei. Não sei. Chama flutuar, né? Vem para cá, Aninha e Paulo, e nós vamos nós três. Não Fica na pode ir minha de turminha, viu? Não pode ir de turminha, tem que ir separados. Olha lá, o Arthur colocou. Flutuar.me. Deve ser. É isso mesmo. Conhece os benefícios da flutuação. É o sal de Epsom. É isso aí que eles colocam na água, para a água ficar muito, né, para uma solução muito densa que o corpo não afunda, né? Oi, Atila. Isso aí é aquela caixa anecoica de Oi? retiros. Tem uma caixa, peraí, tem uma caixa, né? Chama anecoica. Tá Alguém- cortando, Atila, a gente não tá ouvindo. Peraí que eu vou tirar, Não é para retiro isso, na verdade, né? É mais uma experiência, assim, para a gente notar como é que é, né? A estimulação sensorial e... Oi, Atila, fala. Indiane, não, eu estou perguntando se essa caixa que tem é uma caixa que eles chamam de anecoica, que é uma que é totalmente sem som, foi criada pela Microsoft, tem em alguns lugares do mundo. Não, acho que não. Essa dizem que a sensação é enlouquecedora. Não, mas porque esse tanque não é... completamente sem som. mas Você esse caso não é só consegue sem som. ouvir o movimento da sua circulação no corpo, entendeu? É uma coisa maluca. Eu achei que era essa. Eu queria Não, ir. acho que não. Acho que é uma... Não sei, tem um isolamento acústico, pelo menos o que eu fui, tinha um isolamento acústico super bom. Mas eu acho que não é essa coisa super high-tech, assim. Mas é interessante, é uma experiência interessante. Mas para algumas pessoas é insuportável, né? Pode ser muito aflitivo, né? Ficar completamente... É que sim, é uma experiência que você sabe que vai acabar, inclusive que pode acabar a hora que você quiser, né? Então, não chega a ser um... Agora, quando você fica... Não sei se o Lama vai contar aqui, mas ele encontrou uma vez ele foi fazer uma palestra num presídio, e o cara perguntou para ele se ele comentou de retiro, que as pessoas ficam em retiro e tal. Aí o cara falou assim: escuta, você ficou 4 anos em retiro isolado, assim, porque você quis, né? Aí o Lama falou: sim. Nossa, você é um cara muito perigoso. Uma pessoa que escolhe, né, ficar em retiro durante 4 anos porque quis, né? Você é uma pessoa muito perigosa. Ai, ai. Puxa, acho que eu vou, viu, Aline? Agora eu me lembrei dessa história desse lugar. Acho que eu vou dar uma passeada por lá. Então é isso, mas a gente está viciado, né, em estímulos, assim. E quando esses estímulos diminuem, a gente pode ter uma sensação de aflição, né? Então, daí o Lama está dizendo que isso, que ao longo do tempo, né, se a gente ficar muito tempo nessa situação, a nossa mente pode... Lembra o Marcelo me falando, assim, o Marcelo Nicolódio falou assim, a gente pode entrar em retiro em qualquer lugar, não precisaria ter uma pessoa junto. Ele fala, não, precisa ter uma pessoa que olhe bem para tua cara de vez em quando para ver se você tá louco ou tá, porque você perde a noção das coisas, né? Você pode, tipo assim, estar nadando no mar, em alto mar, né? Você pode não ter mais noção de onde está a praia, né? De para que lado que você está nadando, né? Então, um pouco essa sensação, né? Essa falta de referência, né? Do ponto de vista budista, situações de isolamento ou de privação sensorial não criam dificuldades. Em vez disso, essas sensações revelam problemas que já estavam presentes. O que né, não são a fonte do problema. O problema é o que a gente tem mesmo. Não? O problema é a nossa mente, não é a falta dos estímulos. Né? O que acontece quando estamos sozinhos ou em privação sensorial é o mesmo que está acontecendo o tempo todo, mas acaba sendo soterrado pelos estímulos. O Marcelino falou que uma vez coloquei algodão nos ouvidos, mas um fone de proteção que bloqueia os sons, uma tarja nos olhos que escurecia tudo. Achei muito interessante a experiência, porque eu passei a ouvir somente a respiração e o coração batendo. É muito legal, é muito interessante, né? A gente perceber como que é a coisa da experiência sensorial, né? Essa história da ausência completa de som deve ser uma coisa muito diferente, realmente, porque se diz que a gente está o tempo todo imerso num barulho e que a gente não tem mais noção disso, né? Muitos ruídos, assim, o mundo barulhento, né?
E onde que eu li isso? Eu li uma vez sobre isso. E que a ausência realmente de som, a gente não sabe o que é. Ainda que a gente ponha um negócio tampando, não sei o quê, né? A gente não... Essa experiência dessa caixa maluca aí da Microsoft aí deve ser bem doido mesmo. Porque é uma coisa diferente, né? Eu gosto sempre dessas Hoje, experiências aí, pessoal, porque quando a gente estiver no bardo, muitas coisas estranhas vão acontecer, né? Uma vez eu tive que fazer uma cirurgia... Desculpa, Paulinho, só rapidinho. Eu tive que fazer uma cirurgia no ouvido, né? Tive que colocar um... como é que chama? Chama tubo de ventilação. São 2 canudinhos, assim, no tímpano. Perfurar o tímpano porque eu peguei uma gripe e não tinha como aquilo drenar, né? Uma gripe na Índia, um bicho indiano poderoso. E daí tive que colocar aquilo. Eu quis fazer acordada para eu ter a experiência de alguém mexendo no meu tímpano, assim. Não tinha dor, né? Não tava com dor, tava anestesiada. Mas eu queria ter essa experiência bem doida. Eu acho legal a gente ter umas experiências. Não precisa doer, sem dor. Eu acho que dor é um pouco too much, né? Mas essas experiências sensoriais diferentes eu acho muito legal de a gente ter. Porque, né? A gente não sabe bem como vai ser o bardo, né? Depois que a gente perder esse corpício aqui, como é que vão ser as nossas experiências? Eu acho legal a gente experimentar essas coisas. Fala, Paulinho. quando eu tinha cabelo preto, lá muito antigamente, uma colega de São Paulo veio trabalhar aqui em Curitiba. Aí passou uns dias, e Zuleika, como é que tá? Tudo bem? Tá se acostumando aqui em Curitiba? Eu não consigo dormir. Mas como assim não consegue dormir? Não tem barulho nessa cidade. Que louco, né? A gente se acostuma com tudo na vida. A Ana Cristina falou que sentiu a privação de som numa caverna na Chapada Diamantina. Essas experiências são muito legais de ter. Acho que a gente tinha que ir atrás de umas experiências meio malucas, assim, sensoriais, para a gente poder sacar melhor, né? Porque é isso, a gente está tão acostumada com as coisas que a gente não suporta nem a falta de som. Imagina, a falta de barulho. Né? Ou barulho excessivo, ou sei lá, ou barulhos estranhos. É estranho ter um barulho dentro da sua orelha. É bem estranho. Se alguém mexendo no seu tímpano. É um barulho que eu nunca ouvi. Então, acho interessante essas experiências. Mas nada que... Não é, né? Não é masoquismo, né? Não é para sofrer, é só para se divertir. Curiosidade. Então, a visão budista... as circunstâncias não são a causa do sofrimento. A visão budista é de que o sofrimento se deve a aflições mentais subjacentes. Quer dizer, as aflições mentais não estão lá. A hora que diminui um pouco o barulho, aquilo, né? Nós mergulhamos no tédio, mal-estar, tristeza, ansiedade, depressão, quando os estímulos são interrompidos. Não porque somos animais sociais, não porque temos corpos, mas porque a mente está aflita. Embora não intrinsecamente ou de maneira imutável. Claro que não, né? É a mente que está aflita, não é a consciência primordial que está aflita, né? O que surge como sofrimento quando o estímulo é removido é a natureza aflita da mente, que os budistas chamam de sofrimento da mudança. Né? O sofrimento que está por baixo, né? De toda essa... da ausência de estímulos prazerosos, né? Ou dolorosos, né? Ausência de estímulos, enfim. Com relação à natureza aflita da mente, o sofrimento da mudança, todo o resto é sintoma. O ensinamento do Buda de que o prazer causado pelos estímulos é simplesmente uma atenuação do sofrimento, nos leva a investigar a raiz do sofrimento de forma mais profunda. O sofrimento flagrante, né? O sofrimento, ele é óbvio, desde que você não esteja em negação. Compreender o sofrimento da mudança exige uma investigação mais profunda, né? O próximo nível de sofrimento é o sofrimento da existência condicionada que tudo permeia. Ou o sofrimento fundamental da vulnerabilidade, que é ainda mais profundo. Somos profundamente vulneráveis devido à natureza do nosso modo de existir. Neste momento, não há nada que nos torne imunes ao sofrimento vivenciado em campos de concentração. A camada de pele que separa o meio ambiente do nosso sistema nervoso tem micrômetros de espessura. A questão sobre que proteção podemos ter contra as inúmeras situações que causam sofrimento e medo demonstrou ser um beco sem saída para muitos grandes pensadores, que argumentam que as coisas são assim mesmo. Somos mesmo dessa maneira. Seres humanos sofrem, porque são humanos. Outro argumento é que os seres humanos sofrem porque a natureza não pode ser controlada. Não conseguimos controlar o tempo, então nós envelhecemos, sofremos, morremos, independentemente do tratamento médico que recebemos. Tem uma hora que a coisa acaba, né? É assim que é.
Sofrimento faz parte da realidade. Como Sigmund Freud observou, somos feitos de tal maneira que só podemos obter intenso prazer por contraste e muito pouco pelo estado das coisas. É isso que eu estava querendo dizer, a história do contraste, né? A infelicidade é muito menos difícil de experienciar. A infelicidade mesmo, assim, a gente tem sempre uma... E a felicidade, eu acho também, né, nesse caso. Porque a gente tem sempre uma... a gente sempre experiencia as coisas por contraste, né? A gente sofre muito em função, em comparação com uma situação mais prazerosa, ou a gente tem prazer em comparação com uma situação mais dolorosa. Mas existe sempre essa avaliação de contraste, né? A pedra angular da filosofia ocidental, os humanos sofrem porque são humanos, é, na visão budista, uma não resposta, decorrente de uma análise incompleta. A análise budista da vulnerabilidade resulta na hipótese extraordinária de que sofremos porque nos identificamos ou nos agarramos firmemente aos constituintes da nossa identidade pessoal. Este é o meu corpo, estes são os meus desejos, meus pensamentos, minhas ambições, meus medos, este sou eu. Por isso que a gente sofre, né? Porque a gente se agarra a tudo que a gente pega um monte de coisinhas assim, passa uma corda, chama de eu. Aí a gente sofre porque a gente se agarra a tudo isso, né? Haja vista que temos um corpo, pensamentos e sentimentos, existe uma alternativa à identificação com eles? E a resposta budista é sim. Mas isso é bem budista, né? Assim, não sei bem como é que é em outras tradições, né? A relação com... Ah, pode ser que eu esteja falando uma besteira. Mas, enfim, a resposta budista é sim. Vamos ficar no que a gente está, né? Tem mais segurança. Assim. A resposta budista é sim. A gente pode viver e, né, viver a nossa vida sem se identificar completamente com o que a gente chama de eu, né? Realize a natureza da sua própria mente e identidade, compreenda a natureza do seu próprio corpo e, com a espada do insight, corte a raiz do sofrimento. Suspeito que isso é o que o Dalai Lama tinha em mente quando ele recusou o sofrimento como tema para o encontro sobre ciência da mente entre o Ocidente e o Oriente. Lembra que o Lama contou um pouquinho atrás? Porque é tão difícil começar a conversar sobre sofrimento, né? Teria que, com cientistas, porque os cientistas iam, sei lá, que eles iam apresentar para o Dalai Lama. Daí, como é que o Dalai Lama ia conseguir refutar? Porque o que acontece nos encontros Mind Life é isso, né? Os cientistas apresentam o que eles estão fazendo para o Dalai Lama, e o Dalai Lama... Olha, as vezes que eu vi esses encontros, o Dalai Lama tira o chão dos caras, assim. Tipo assim, o Paul Ekman, quando foi falar sobre emoções, né? Brilhante a abordagem do Paul Ekman sobre emoções, no contexto ocidental, né? Porque na visão budista, essa palavra nem existe. Emoção nem existe, né? Existe aflição mental, que inclui desejo, que inclui ignorância, né? Então, na visão budista, o que é emoção e o que é aflição mental não tem muita importância diferenciar essas coisas, porque tudo é aflição mental. Então, é um conceito muito mais amplo. Então, todas as vezes que eu vi o Dalai Lama perguntando, né, ele expande, né? Ele aprofunda. Ou então ele reconhece que é parecido. Tem uma conversa super bonita do Dalai Lama com Aaron Beck, que é um maravilhoso, né? Que recentemente faleceu. Terapeuta cognitivo-comportamental, né? O Aaron Beck contando uma experiência dele com uma pessoa. Aqui eu vou mostrar para vocês. Peraí. Vocês se importam de ver o Dalai Lama? Eu só não sei se dá para gravar. Eu acho que... Vamos ver. Eu acho que depois o YouTube vai me mandar tirar, eu acho. Já vi meu on demand, peraí. Porque é bonitinho, ele... Open Sky. Putz, eu tô com... Deixa eu ver. Aliás, é um negócio super lindo, que ele chama... Library. É um Putz, grila. Eu tô com o negócio do Eric Primaconso,
Ai, gente. Calma aí. Vixe. Calma aí. É um documentário que chama Dalai Lama Scientist. Eu tenho aqui. Ah, mas... É maravilhoso. Precisava conseguir acessar aqui. Cáspita. Vimeo. Ah, pronto. Quer que eu te passe as minhas coisas do Vimeo? Não, meu bem, eu já achei, calma aí. Vimeo, sei lá. Ok, quer ver? Ele vai começar a falar da ciência cognitiva, né? Deixa eu botar a legenda aqui. Existence, but they do both exist on the basis of designation and causes and conditions. So they have dependent origination, but they don't have intrinsic existence. E é o Dalai Lama conversando com, agora, daqui a pouco, com o Aaron Beck. Okay. É legal que depois eles fazem esse quadro comparativo, sabe? Do Ocidente com a visão budista. Interessante. The scientific dialogues covered the field of cognitive science as well. Emotion which based on ignorance, such as strong anger, hatred, and also attachment. My American friend, one scientist, Aaron Beck, he mentioned when we develop anger, the object which we feel angry appears very negative, but actually 90% of that negativeness is mental projection. Find is that when we get a negative image of somebody else and it stays on and on, we start to attack the other person, but actually we're attacking the image. By attacking this image of the person, we're actually injuring the person who may be nothing like the image. So the more we have the negative image of the person, the more we're going to attack him, but it's always the image that we're having that is bothering us, not the real person. So we talked about delusion before, in a way. Yes. A lot of hatred is based on a delusion, but it's also between countries, nations, ethnic groups. They tend to have kind of an image, a mental image of the other people as some way subhuman. Let's say when the Germans would have pictures of the Russians during World War II, they'd show the Russians as looking like beasts, wild beasts. Then, of course, the people felt it's okay to shoot wild beasts because they're not human beings anymore. So I think the Buddhist concept, all these negative emotions based on ignorance or misconception. Holiness, just apart for one moment, you mentioned about the broad perspective before, and I think much of the unhappiness that individuals have is because they lose perspective. And I thought I'd give you an example. There was some time ago, I was asked to consult about a professor of physics, and he thought that he had made a very great discovery, which might give him the Nobel Prize. And he got passed over. He did not get the Nobel Prize. And so he was depressed. And so I said, well, how important part of your life was this prize? And he said, 100%. So I asked him, I said, do you have a family? And he said, oh, yes. And I said, well, how important is your family to you? So he said, my wife, 20%. And I said, do you have children? And he said, yes, I have 3 children. And I said, how important are they to you? And he said, oh, I guess they're about
40%. And I said, do you get to see your children very much? He said, well, no, I've had so much time working on my physics project that I really haven't spent much time with them. And I said, how do you feel about that? And then he started to weep. And I said, why are you weeping? He says, it reminded me when I was growing up, that's just the way my father was to me. And he said, now I suddenly realize what I am missing out on. My father missed out on it, I'm missing out, and of course my children are missing out. So I said, now how important are your children to you now? And he said, 80%. Anyhow, he left the office, and he wasn't depressed anymore. Very wise. I think right method. That we call exactly analytical meditation. Really? Yes. Ai, que fofura, né? Eu só queria mostrar para vocês essa história do Dalai Lama falando para o Aaron Beck que aquilo era meditação analítica. É tão bonitinho isso, né? Então, nesses encontros do Money Life, acontecem essas coisas, assim, o Dalai Lama cortando, sei lá, puxando o tapete dos cientistas, né? Mas também eles se encontrando mesmo, né? Com as sabedorias, assim, né? Como aconteceu agora com o Aaron Beck, né? Maravilhoso, super bonitinho, né? Tá bom, Darcy, depois eu compartilho o Robert Spira. Vamos voltar ali. Desculpa, dei uma viajada aqui, mas eu queria só mostrar para vocês isso, que assim, às vezes, né, a visão ocidental ela é muito simples, né, comparada com a visão dos praticantes contemplativos, né? Então, mas às vezes, como nesse caso do sofrimento, o Dalai Lama achou que talvez não tinha nem base para começar a discutir, tão superficial que é a visão ocidental de sofrimento, né? Então, é isso. Então, suspeito que é isso que o Dalai Lama tinha em mente quando recusou o sofrimento como tema para o encontro sobre a ciência da mente entre Ocidente e Oriente. Sofrimento flagrante, isso não é tão interessante. Pare de negar e lá está ele, né? Sofrimento da mudança, que é esse sofrimento que vê o prazer, essa visão de que o prazer, né, na nossa experiência é sofrimento, a ciência ocidental pressupõe que isso não pode ser resolvido, porque o problema vem de fábrica. O sofrimento da vulnerabilidade, que o budismo considera como sendo a chave do sofrimento, nem é reconhecido no Ocidente. Sofrimento que tudo permeia, esse mais sutil, né? Por que nós temos o sofrimento da vulnerabilidade? Porque nós nos fixamos ao corpo, às nossas identidades, ao eu, muito profundamente. E a chave está dentro de nós. Uma pessoa que está liberada, que libertou a mente de todas as aflições, ainda experiencia sofrimento físico. A diferença entre nós e um arhat, né, uma pessoa que se libertou das aflições mentais, é que um arhat não se identifica com a dor. Arhats experienciam a dor física vividamente, mas eles não se agarram a ela. Você fica, ai, que dor, cuidado de mim. Né? Não, eles sentem, né? Como qualquer outra coisa. Eles podem tomar medidas para evitar ou aliviar a dor, mas, conseguindo ou não, a dor física não os perturba. O que um arhat não sente é sofrimento mental. Um Buda, aquele que está perfeitamente desperto espiritualmente, deu um passo adiante. Um Buda não sente sofrimento mental, mas está vividamente consciente do sofrimento dos outros de forma não dual. Não consigo nem entender o que é isso. Mas esse é o que se diz da onisciência do Buda, né? O Buda percebe o que todos nós estamos sentindo ao mesmo tempo. Não consigo, minha mente não consegue alcançar isso. Mas, superficialmente, o arhat, que está livre do sofrimento mental, pode parecer para nós, que não temos essa realização, um ser entorpecido, desconectado, em um estado de anestesia existencial. Um Buda, que está completamente desperto, manifesta o paradoxo de estar livre do sofrimento e também presente de forma não dual com as alegrias e tristezas, esperanças e medos de outras pessoas. Um Buda desfruta da felicidade imutável, o estado fundamental da consciência, além da dicotomia de dor e prazer produzidos por estímulos. A mente de um Buda foi purificada de todo o obscurecimento, e a partir da sua própria natureza,
naturalmente surge a felicidade imutável, como fonte de água pura que brota da terra. Com a remoção dos véus que recobrem a felicidade, livre de condicionamentos da natureza de Buda... Não, peraí. Com a remoção dos véus que recobrem a felicidade livre de conhecimentos da natureza de Buda, a demarcação absoluta entre o eu e o outro se desfaz, a barreira desaparece. É por isso que os Budas são conscientes do sofrimento dos outros, de suas esperanças e seus medos, de toda a situação, e, ao mesmo tempo, não se separam da pureza e da felicidade de sua própria consciência. Não consigo nem conceber uma coisa dessas. Não sei como é que isso pode ser. Como isso pode ser, né? A mente do Buda não bloqueia nada e nada é inibido. E é por isso que a consciência de um ser desperto é frequentemente descrita como inimaginável, realmente. Eu não consigo nem imaginar. Eu, pelo menos. Enquanto isso, de volta ao Sansara, nós nos identificamos. Esse é meu corpo, esses são os meus problemas, seus problemas não são meus. Nosso estado básico é o sofrimento da vulnerabilidade, um problema muito grande. Muitas pessoas pressupõem que, após a morte, o sofrimento da vida se extingue, né? Descansa em paz. Uhum. Os budistas dizem que isso é uma ilusão. A posição budista é de que você goste ou não, independentemente do seu sistema de crenças, a natureza da realidade é tal que existe um fluxo ininterrupto de consciência que não depende desse corpo. Seu corpo eventualmente se transformará em fertilizante, mas sua consciência segue. Há fundamentos teóricos e empíricos para a continuidade da consciência. A gente, semana passada, compartilhou, né, os links para quem tiver vontade de ver isso. Atualmente não há consenso na psicologia, na neurociência, na ciência cognitiva, na filosofia da mente, sobre uma teoria empírica da consciência. Esse é um grande vácuo no sistema de crenças da ciência moderna. Uma vez que os próprios métodos científicos orientados a objetos apresentam obstáculos ao estudo efetivo da consciência, os cientistas discordam até mesmo com respeito à metodologia do estudo da consciência. Quer dizer, não tem nem por onde começar, né? Fala, Paulinho, ou Ana, não sei. A gente esteve vendo um dos links que você mandou sobre a pessoa que se lembrava de vida, crianças, né? E eu achei interessante que, pela lei de karma e tudo, né? Dependendo do que você faça, vai para uma situação inferior ou para o reino dos infernos, tudo isso, né? E eu achei interessante que um dos participantes de lá, das crianças, ela se lembrava da vida anterior dela, assim, de forma muito clara, e ele tinha sido um marinheiro... Não, piloto de guerra. Piloto de guerra. Piloto de avião. E que sabia construir bombas daquela... Napalm. É aquela coisa toda. Aí eu fiquei pensando, interessante que ele, mesmo tendo feito tanto mal, né? Porque Nepal, aquela... Napalm. Exato. Tanta destruição, tanta coisa, voltou para um corpo humano saudável e com pais maravilhosos que procuraram tirar ele desse inferno, dessa vivência que ele se lembrava tão viva, né? Além do karma, a gente não sabe como vai ser, né? A gente não consegue prever exatamente, né? Porque os karmas, eles podem não amadurecer imediatamente. Pode ser que na próxima existência dessa pessoa, esse karma do mal que ele causou sendo soldado de guerra amadureça de alguma forma, né? A gente não sabe. O Gespen, esses dias... Será que foi o Gespen? Acho que foi o Gespen. Ele explicou que os karmas, é como se fosse um jardim, né? De sementes kármicas, assim. E a gente nunca sabe se os karmas positivos ou negativos vão amadurecer em que momento, né? Então, pode ser que agora, nessa vida desse rapaz, fosse o dia do amadurecimento, a vida de um amadurecimento de um karma positivo, né? Que ele tinha também nessa colinha de karmas dele. A gente nunca sabe. E o que o Gespen falou que foi uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha entendido assim, talvez eu tenha ouvido, né? Mas esse meu vaso furado aqui, que sou eu, que é a minha mente, né? Talvez eu tinha...
Mas ele explicou que quando a gente morre, né? Eu sempre tive tem essa visão assim de que o momento da morte é um momento importante para o próximo renascimento, né? Que se você, no momento da morte, sua mente estiver muito negativa, que o seu renascimento muito provavelmente vai ser prejudicado, né? Isso eu sempre ouvi, sempre soube disso. Nunca entendi direito, porque eu falo, não é muita sacanagem, né? Você ter uma vida virtuosa, aí se no momento da morte você dá o azar de ter uma complicação, daí aquilo vai, né? Vai te arrastar para um renascimento inferior. Mas ele disse que no momento da morte, se a nossa mente estiver tranquila, os karmas positivos amadurecem primeiro. Por isso que a gente tem um renascimento mais favorecido, positivo mais favorecido. E quando a gente, no momento da morte, está com a mente muito negativa, os karmas negativos amadurecem primeiro. Então, não é uma questão de... bom, porque eu estou com a mente negativa, então eu vou ter um renascimento inferior. É porque, nesse momento, os negativos estão favorecidos. Então, eles amadurecem mais rápido e levam a gente para um renascimento inferior. Gostei tanto de entender essa explicação, de ouvir essa explicação no Geshipend, né? Mas então a gente nunca sabe, só para te dizer que a gente nunca sabe qual que vai ser a sequência, em que momento. Não é assim, né? Imediatamente. Tem gente que também, sei lá, super, né? A gente olha para a pessoa, uma pessoa querida, maravilhosa, se lasca. Que a gente nunca sabe o que tá, qual que é a ordem, né? De amadurecimento dos karmas, assim. Mas essa história desse rapaz é muito interessante, né? Desse moço que era... Ele tinha todas as informações. Que situação que ele tem? Se não é... Isso é uma coisa que eu também, rapidinho, vou comentar, daí, tipo, eu vou precisar sair porque tenho aula com Geshipend agora. É 7h30, né? Quem faz aula com Geshipend também aqui? Eu sempre me confundo, deixa eu ver. Não é 8G, você sempre fala que é 8. A sua aula. Tá certo, tô louca. Não é 8. Teve uma vez que eu saí às 8 e fiquei estudando até 8h30. Você confunde toda semana a hora dessa toda aula. Semana, Pô, é que tem semana hoje e amanhã, eu confundo os malditos horários. É amanhã que é 7h30. É que com Geshipend, um dia 7h30, outro dia 8 horas, me confundo. Tá bom, então nós temos tempo. Eu ia contar. Ele dizia o seguinte, que meu sobrinho, quando ele era pequenininho, ele falava super com segurança de um tempo que ele tinha fazendas. E que tinha os bichos na fazenda dele, e não sei o quê. Assim, como eu tô te contando para vocês que amanhã tem aula de 7h30 com Geshipend, sabe? Era muito... Parecia que ele estava contando de alguma coisa que tinha acontecido ontem na vida dele. Como a gente, na nossa cultura, né, não tá nem aí com essas coisas, a gente não acredita, não dá, né, não... Acaba que a criança passa o tempo, ela esquece daquilo, né? Mas eu acho que é muito mais comum do que a gente pensa, sabe? As crianças terem lembranças de vidas anteriores. Eu achava que o meu sobrinho estava falando de uma coisa que ele estava se lembrando mesmo, sabe? Jane, Oi? Mas não pode ser a manifestação na infância de CIDs mesmo, residuais que a gente vem trazendo, entendeu? De florescimento disso. De se Só que a lembrar gente não disso. cultiva. Só que a gente não cultiva, entendeu? E na cultura nossa, principalmente, não é dado nenhuma importância a isso. É dado importância, por exemplo, a coisas excelentes. Eu, quando era criança, eu conhecia todas as pessoas da minha cidade pelo nome e guardava todas as histórias delas. Nossa. Então, assim, eu conhecia fulano, que era filho de fulano. Então, essas referências ficaram assim, como se fosse um brilho que depois apagou. Entendeu? Ou seja, a família, ela não viu aquilo assim como algo, olha, ele tem essa memória, pode ser de outra vida. Como que ele conhecia, como que ele lembrava do nome da avó, se ele só ouviu uma vez o nome dela? O nome da avó de fulano. Né? Então, ou seja, eu acredito que nós vivemos numa cultura que não dá, ou não tem uma escuta para isso. Então, isso dificulta muito, entendeu? A criança daqui a pouco esquece, né? Sim. E começa a fazer outras coisas. Diante do primeiro trauma, vira outra pessoa, entendeu? Eu, por exemplo, eu chorei durante a minha infância toda e deixei de ser aquela criança brilhante, entendeu? E é muito interessante como que você mostra um lado e logo em seguida depois você já é outra coisa, entendeu? É muito interessante isso tudo assim com coisa de meses de separação. Porque a gente não tem um olhar atento para isso, entendeu? Não tem uma cultura, né, de atenção menos que mesmo. Seja uma coisa muito marcante, como era o caso dessas crianças, né?
Elas Sim, ficavam muito mas no caso, preocupadas com as lembranças que elas tinham, né? por isso que eu acho que são CIDs. Eu queria ouvir isso um dia de um professor, entendeu? Que essa memória, do mesmo modo que a gente desenvolve Habilidade de se lembrar de vida passada realmente. habilidades, a gente pode trazer habilidades, por que não? Pode. Entendeu? Os CIDs mundanos até, as pessoas, tem um monte de gente que tem, entendeu? Que entra aí e te fala 1000 coisas. Você vira e fala, ó, como é que ele sabia disso? São CIDs mundanos. E está trazendo. Do mesmo modo, eu acho que essas habilidades vêm, entendeu? Só que a gente não cultiva. Não. E nem ressignifica elas para algo do Dharma, porque a gente está distante dessa leitura, entendeu? Por isso que tem que fazer... Pedro, quando ele era pequenininho, o que é poderes? Habilidades que não tem muita explicação, assim, são habilidades, na verdade. É isso, CID, né? Uma outra palavra para isso. Mas, geralmente, a gente... CID são coisas que são extraordinárias, né? Habilidades que são extraordinárias, que não são comuns. Mas João Pedro, quando ele era pequenininho, que ele tinha essas conversas, que ele começava a contar essa história das fazendas, dos animais, não sei o quê, eu ficava perguntando para ele, sabe? Mas como que era o nome das pessoas? Eu ficava tentando tirar algumas informações, ele não lembrava muito, assim. Ele era bem pequeno, né? Tinha 2, 3 anos, assim. Aí não lembrava direito. Então eu começava também a falar, putz, eu não vou ficar enchendo o saco do moleque também. Mas aí, aos poucos, ele foi deixando de falar. Agora, se eu pergunto para ele, ele fala, você tá louca, tia? Não lembro disso aí. Eu já não lembro nem mais que ele lembrava, né? Mas é uma pena mesmo. Mas eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina, assim. E como nossa cultura não valoriza, né? Acaba passando batido. A gente nem ouve as crianças contando essas histórias, né? Fantásticas. Mas é isso. Então, vamos continuar nesse caso, né, pessoal? Já que eu tô louca. Minha hora de novo, pela 1000ª vez. Ô, Vini, você me deu a sensação que você brotou um episódio emocional aí em você, de irritação comigo. Você se liga, hein, rapaz? De jeito nenhum, Gê. Então, existem alternativas aos métodos ocidentais para o estudo da consciência. O filósofo... Então, porque o que a ciência faz, né? A ciência tem os métodos dela, né? Então, o que a ciência faz? Geralmente, ela busca para estudar a consciência. Como ela parte da premissa de que o cérebro é que produz a consciência, né? Ela estuda o cérebro. É o que ela sabe fazer, estudar o cérebro, né? Então, é isso. Você dá um martelo na mão de uma pessoa que só vê prego, ela vai dar martelada em todo lugar, né? Não sei se é bem assim ditado, mas é isso aí. A ciência tem esse método, ela vai usar esse método. Mas existem alternativas, né, para os métodos ocidentais para o estudo da consciência. O filósofo da ciência Thomas Kuhn observou que para que ocorra uma mudança de paradigma, não basta ver que o paradigma presente é falho. É importante apresentar uma alternativa coerente, que explique o que se conhece e que torne inteligível o que antes não havia sido explicado. Se você estiver em um barco furado, sua situação não vai ficar melhor se você for resgatado por um navio que esteja afundando. E também não irá adiantar nadar até ele, que você precisa de um outro barco, de preferência um que não tenha furos. Caso contrário, será melhor ficar onde você está. Então, a hipótese budista é a de que, da mesma forma como na teoria científica da conservação da massa e energia, a hipótese budista é de que, da mesma forma como na teoria científica da conservação da massa e energia, há a conservação da consciência. A consciência não surge da massa e energia, mas a consciência é condicionada pela massa e energia. O cérebro, as faculdades sensoriais, o sistema nervoso e o ambiente condicionam os estados de consciência. Assim como a massa e energia assumem formas diferentes, gasosa, líquida ou sólida, os ensinamentos budistas explicam que, sob diferentes condições, a consciência se manifesta de diferentes maneiras. Além disso, a consciência não é um subproduto da matéria. Nem surge... Putz, eu não lembro mais o que é isso. Ex nihilo, a partir do... acho que deve ser isso. Não surge a partir de nada, né? Uma extensiva explanação do princípio budista da conservação da consciência pode ser encontrada no capítulo Contemplative View of the Mind, uma visão contemplativa da mente.
Então, além disso, a consciência não é um subproduto da matéria, não é produzida pelo cérebro, a consciência, né? A visão budista é de que o cérebro não produz a consciência, mas a condiciona. O fluxo da consciência é uma continuidade que armazena impressões, memórias e tendências ao longo da vida. Assim como a massa e a energia se transformam em vez de desaparecer completamente, a consciência muda à medida que se desprende do corpo físico, mas não desaparece, né? Tem um princípio igual de conservação da consciência. A teoria budista da origem da consciência é de que a consciência surge da consciência. A hipótese budista é a de que a consciência de um indivíduo não surge das consciências de seus pais. Os pais têm os seus próprios contínuos de consciência. A consciência individual existe antes da concepção, que surge de um contínuo anterior e único e continuará após essa vida. Então, quando a gente encarna, né, no embriãozinho lá que está se formando na barriga da nossa mamãe, a nossa consciência já está ali há muito tempo existindo, né? E ela só se conecta e passa a ser condicionada, então, por esse novo corpo. Quando a consciência individual se desprende do corpo, a quantidade de tipos de corporificações que ela pode penetrar é enorme. Então, a gente pode renascer de diferentes formas, né? Existem estados de recorporificação condicionados por sofrimento intenso, reino dos infernos. Outros condicionados por desejos insatisfeitos, fantasma faminto. Outros condicionados pela obtusidade mental, animal. E outros bastante prazerosos, deuses, né? Se nessa vida como humanos nós não purificarmos profundamente as nossas mentes e não obtivermos uma profunda realização, nós continuaremos vulneráveis ao renascimento em outros reinos menos favoráveis à existência. O contínuo de consciência é tremendamente maleável e pode assumir uma grande variedade de formas, algumas sutis e bem-aventuradas, outras muito densas e miseráveis. Não há nada nesta vasta gama de formas de renascimento das quais estejamos automaticamente isentos. Quando não estivermos mais corporificados de uma forma humana, não haverá nada humano em nós. A gente só é humano porque a gente está, neste momento, habitando um corpo humano. Por isso nós somos humanos. Mas nosso contínuo de consciência não é humano, não é coisa alguma, né? De acordo com a teoria budista, a recorporificação é impulsionada pelo hábito da fixação. A gente não aguenta, não sustenta a experiência de não ter um corpo, né? A gente imediatamente busca um corpo. A noção lúcida aqui apresentada é não só a de que nossa mente está basicamente em um estado aflito, tornando-nos vulneráveis ao sofrimento, mas que também nos torna melhor por si só. A gente estava falando hoje de manhã isso aí. O sofrimento ele não nos torna melhores por si só, né? Muito pelo contrário, a gente pode, por conta do sofrimento, produzir mais sofrimento indefinidamente, né? Se a gente não fizer nada a respeito, a gente não vai... Uma vez o Darcy fez essa pergunta para o Alan Wallace no retiro, eu não lembro que retiro foi, mas faz muito tempo. O Darcy tinha essa visão romântica de que nós estávamos nos encaminhando para a iluminação, né? Como se a gente estivesse descendo o rio, que ia desembocar no mar da iluminação. Aí o Alan Wallace, desculpa te desapontar, mas não é bem assim, né? O samsara se perpetua se a gente não fizer nada diferente. Isso é uma grande sacanagem. O samsara realmente é uma piada de mau gosto. Caramba! Quem dera, né? Fosse assim. Era só largar o corpo e ir, né? Só que não. Então, se nós continuarmos seguindo os padrões habituais, não tem saída. Quando os budistas dizem que não há saída, eles se referem a isso. Samsara nunca se esgota. O ciclo de existência de renascimentos sucessivos é como uma bolinha em uma máquina de fliperama de movimento perpétuo. Apenas desejar, estou no samsara, incontáveis éons e já chega, não libertará. Estou com o saco cheio de samsara, fui, não é suficiente. Estar com o saco cheio de samsara já é uma boa coisa, mas não é suficiente. O samsara tem o seu próprio momento, tem um impulso, né? Desde que seja alimentado pelos mesmos padrões habituais.
A hipótese budista é de que o samsara para somente quando tomamos medidas radicais e superamos os padrões habituais de delusão. A psicologia budista afirma que o sofrimento mental é produzido por uma das 3 aflições mentais principais. Então, essa teoria da psicologia budista ela é muito mais profunda do que da psicologia das emoções, por exemplo, né? Com tudo que eu amo o Paul Ekman, e a psicologia moderna toda, né? Mas a psicologia budista vai muito mais fundo, assim, né? Ela afirma que o sofrimento mental é produzido por uma das 3 aflições mentais principais. A principal aflição mental é a delusão, ou a ignorância também, né? O termo budista delusão inclui o termo filosófico reificação, e significa confundir o que não tem existência inerente como sendo concretamente real. Isso aqui é super importante, gente, a gente entender esses termos aqui. Teve um tempo que a gente se pegava com a diferença entre delusão e ilusão, né? A ilusão é assim, a gente se engana, né? A gente tá na rua, vê uma pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, mas vê uma pessoa lá de longe e fala, nossa, olha lá, minha irmã. Aí a pessoa vai chegando perto e fala, puta, não é minha irmã, né? Eu me enganei, né? Mas a delusão, ela não é assim. A pessoa chega perto de você, você continua achando que é sua irmã. E continua tratando ela como se fosse sua irmã. Não é a sua irmã. Mas você continua tratando como se fosse sua irmã, né? Então, a delusão é assim, ela é persistente. Ela é um engano que, meu, não dá trégua. Ela tá na tua cara e você continua achando que é a sua irmã, né? Esse é o problema da delusão. A ilusão é muito mais fácil, ela se dissolve rapidinho, né? A hora que a gente olha e vê direito, a gente vê que não é. Mas a delusão, não. E o principal problema da delusão é que ela inclui esse probleminha da reificação, né? Significa confundir o que não tem existência inerente como sendo concretamente real. A delusão resulta na fixação. Eu sou autônomo, eu sou separado, eu sou permanente. A delusão, ainda que a gente veja que a gente morre, ainda que a gente veja que as pessoas morrem, a delusão permanece ali. A delusão primária de considerar o eu como uma entidade inerente e autônoma é a fonte de todas as aflições mentais. É a mãe das aflições mentais, né? É a mente do self-grasping, né? É se fixar a um eu separado, autônomo. E, para complicar, são 2 mentes básicas que o Geshe-Pen explica. A mente da fixação ao eu, ou seja, tem um eu aqui, independente, e que precisa ser bem cuidado, bem protegido. Então, aí a gente suja os 3 animais, né? O porco, coitado, eu não sei por que o porco representa ignorância. Pegaram o porco. Alguém me explicou uma vez. Ele fica afundando na lama lá, isso pode ser uma explicação. Mas o porco tem alguma história do porco que o javali, né? Acho que o Geshe-Pen falou que... Explicou, né? O que ele não falou? me lembro se foi o Geshe-Pen falou que ele está sempre com a cabeça com o para olhar baixo. para baixo e os cabelos ao vento, ou seja, não tem Tem muito uma rumo. direção. Eu acho que foi o Geshe Dorje-Dan que explicou. Não lembro do Geshe-Pen explicar, mas é isso mesmo. O porco está sempre olhando para baixo. Ele nunca olha para o alto, assim, né? Será que foi o Geshe-Pen? Agora não sei mais. Mas, enfim, acho que é isso mesmo, Paulinho. O porco está sempre, né? E ali na lama, indo para todo que é lado, mas sem olhar para frente, né? Ele nunca olha para frente, assim. Muito mais para cima. Então, o porco representa essa delusão, essa defeitinho essencial, original, assim, principal, né? Aí, como existe esse eu independente, sólido e que existe independente de todo o resto, então, quando ele é atacado, surge a raiva, surge a cobra, né? E para se sustentar, para conseguir tudo o que ele quer, surge o apego, né? Então, que é o galo. Agora, o galo também, eu acho engraçado essas representações tibetanas aí. O Lama fala que o Lama Santen fala que o galo é a atividade incessante, né? Então, o galo também não para, né? Para, mas a gente não vê muito eles parar. Ele está sempre ciscando, sempre fazendo alguma coisa, né? Sempre ocupado, fazendo alguma coisa, muito importante, assim. Então, é o que é o nosso eu, né? Sempre fazendo alguma coisa para continuar existindo, né?
O Lama fala que o javali sozinho ele não seria nem notado, mas ele se manifesta, né, para se defender e para se autossustentar. Então, tem a atividade incessante do galo e a raiva, né, que é o apego, desejo de apego, e a raiva... Oh, esse botando uma galinha lá. E a raiva que surge quando esse porco é atacado, né? Fala, Ninho, Paulo. Gê, esse conceito do não eu é tão fundamentalmente diferente das outras crenças. Você tem algum material que possa indicar, que nos ajude a confrontar os pensamentos que defendem o eu e os que explicam por que não é o eu, enfim? Não, todos os tratados aí do Caminho do Meio falam sobre isso, né? Refutam a existência de um eu independente. Não é uma inexistência de um eu, né? Mas é a inexistência de um eu independente. Isso que é importante, porque nenhuma escola budista diz que o eu não existe. Mas diz que o eu não existe de maneira inerente, independente, né? Surge por originação dependente. Aquela história da vacuidade de originação dependente que a gente estava falando domingo, eu acho, né? Então, o eu é vazio, ou nós somos vazios de um eu, porque não existe um eu que exista de forma independente. Agora, eu não sei como é que é isso, como é que o eu é visto nas outras tradições, eu não conheço. É que você tem muitos que falam do falso eu, do verdadeiro eu, mas eu gostaria de ter porque é um tema que acho que nos incomoda, a mim incomoda, né? Assim, puxa, deixa eu me aprofundar e compreender isso um pouco melhor, né? Não, compreender melhor a visão budista é só estudar esses filósofos indianos. É só se pegar o livro do Dalai Lama, esse que eu recém traduzi lá da Palas Atena, legal. que é para isso, né? Agora, comparar contra a tradição, isso não sei como que seria. Mas se aprofundar nessa visão da vacuidade do eu, isso é o princípio da tradição Theravada, né? Todos os primeiros... todos esses filósofos... esse livro que a Cris está mostrando ali. Espera aí, segura aí. Ver a nós mesmos como realmente somos. Ô, Elô, você lembra que a gente tinha dado um título diferente? Porque a gente não queria... Como é que era mesmo, Gê? Era como ver a si mesmo como você realmente é. Porque a gente não queria se igualar ao Dalai Lama. Você lembra de uma discussão? Agora eu lembrei que nós tiramos um monte de nós ali, né? Quem somos nós para se equiparar ao Dalai Lama? O Dalai Lama falando como se fosse a gente. Eu não sei dentro do texto como é que ficou exatamente, mas o título também... Eu acho que a gente tirou todo o que era... Não, a gente tirou. Eu não sei se a gente não se incluiu na turminha do Dalai Lama. Pois é. Mas esse livro realmente é muito bom para orientar. Então, ele aprofunda ele confronta essa visão de um eu independente, existente e tudo mais, né? E acho maravilhoso, assim. Agora, como é que isso é visto em outras tradições, eu não sei. Mas acho que, Paulo, isso é muito importante, assim. Lembrar que em nenhum momento a visão do Caminho do Meio ou qualquer visão filosófica budista está negando a existência do eu, né? Ela nega a existência do eu independente, de um eu intrinsecamente existente, né? Isso que a visão filosófica budista nega. Isso pode ser menos incômodo, né? Porque, afinal de contas, o eu não existe sozinho, mas ele existe, né? Ele surge. Óbvio que surge aqui, mas o ponto é que a gente surge, né? Uma noção de eu a todo momento, cada vez que ela surge, se a gente procurar mesmo nossa experiência, a gente não acha. Cadê esse eu aí que surge, né? E já que a gente não acha, por que a gente defende tanto? Por que a gente dá tanta importância para esse eu que a gente não consegue nem encontrar direito, né? Bom, quando eu não acho, é porque eu acho que eu sou estúpido. Agora, quando eu digo que eu não existo, mas eu quero renascer num lugar bom. Então, é essa contradição maluca, né?
Mas não sei se é contradição, Paulinho, depende da motivação, né? Depende da motivação. Se a gente tiver uma motivação de bodhicitta, por exemplo, né, de renascer num reino superior para seguir o caminho budista, seguir o caminho da liberação e da iluminação, perfeito. Não tem problema nenhum com isso, né? Agora, se a motivação for só não querer sofrer, também não tem problema nenhum. Pelo menos é uma motivação hinayana, né? Eu quero me livrar do sofrimento, do samsara. E eu vou, justo por eu ter medo dos renascimentos inferiores, eu vou evitar fazer alguma besteira que me leve para lá. Essa é a motivação hinayana. É a primeira motivação que todo mundo tem. Eu lembro, no SEB eu brincava com as pessoas, falei, ninguém entra naquela porta lá do SEB falando assim, vim aqui porque eu quero libertar todos os seres do sofrimento. Ninguém chega aqui no SEB assim, né? A pessoa chega porque está doendo, alguma coisa, né? Está querendo se dar uma melhorada na situação, né? Mas ninguém chega com uma motivação perfeita de bodhisattva, né? Então, assim, a primeira motivação que a gente tem é essa. E a motivação... Ô, Paulinho, estuda o Lanrim. Olha lá na página da Tibet House, no YouTube da Tibet House. Eu acho que eu postei semana passada, não foi? A playlist lá do Geshpend. Ele ensinou... Há um tempo atrás, ele ensinou Lamrim, não lembro como que chamava. Não sei se é os 3 aspectos do caminho, mas ele ensinou algum texto Tsongkhapa de Lamrim. Então, os ensinamentos do Lamrim do primeiro escopo, não se ofenda, mas é um escopo inferior. O Roberto está postando aqui do eu reificado e eu não inerente. O Roberto está apaixonado pelo Alexander Berzin, que é maravilhoso realmente esse site. Tem muita coisa legal e muito bem traduzidas, inclusive, pela minha amiga Rosa Frazão e outras pessoas. Então, o primeiro escopo, né, os ensinamentos que a gente tem que passar por ela é a renúncia, e justamente a renúncia vem desse medo que a gente tem de ter um relacionamento inferior. A gente não quer renascer. Ninguém aqui... Alguém quer renascer nos infernos aqui? Para sofrer nos infernos? Não é? Daqui a pouco a gente vai querer renascer, porque a gente vai ser bodhisattvas, a gente vai renascer nos infernos para ajudar as pessoas lá. Mas enquanto a gente não for, é melhor não arriscar, né? Porque a gente pode se atrapalhar lá. Então, primeira motivação dos ensinamentos para o escopo inferior são isso, é a renúncia, e é justamente o medo de renascer em reinos inferiores. Agora, não adianta só ter medo. Precisa fazer alguma coisa para a pessoa acontecer. Então, fazer alguma coisa para que isso não aconteça é justamente não cometer as 10 ações não virtuosas. Né? Aí já quando o escopo superior... Porque a gente não quer sofrer. Aí o escopo intermediário é quando a gente entende que mesmo não sofrendo, o samsara é horrível. Mesmo os reinos superiores. Essencialmente entender o sofrimento da mudança, né? Entender que ainda que esteja tudo aparentemente bem, né? Que a gente tem uma vida prazerosa, isso é sofrimento também, eu quero, vazar, né? Aí eu começo a cultivar a bodhicitta. Eu quero vazar e quero todo mundo indo junto comigo, né? Então, isso é muito útil de a gente entender. Eu achei muito útil, sabe, entender os ensinamentos de Tsongkhapa com relação a esses estágios, né? Porque a gente fala assim, tá bom, pode até que não exista o eu, né? Inclusive, eu não acho. Eu não consigo encontrar. Mas, peraí, eu também não quero... Ué? Meu celular... Tá me avisando que tá na hora de ir pro Geshpend, tá vendo? Meu celular sabe mais que eu. Ele não se confunde. Então, né, a gente pode pensar assim, putz, eu até entendo, que eu até meio que arrisco dizer que o eu realmente não consigo encontrar. Mas peraí, eu não quero sofrer, eu não quero renascer nos infernos. Né? E tudo bem, isso é uma motivação hinayana. Então é melhor, se você realmente não quer, como diz o Geshpend, o que você está fazendo a respeito disso, né? Então, pelo menos, a gente deveria evitar as 10 ações não virtuosas de corpo, de fala e de mente. Já era um bom começo. A gente renuncia ao samsara, né? Que tal, pessoal?
Acho que agora está na hora de a gente ir encerrando. Eu estou tonta aqui de tanto falar já. Falei demais. Mas a gente falou da ignorância. Ó, gente, eu vou copiar esse texto que o Roberto postou aqui. Fica esse link que o Roberto postou. E fica o convite para vocês visitarem esse... Deixa eu ver. Dar uma olhada lá nesse site, Study Buddhism. É muito legal. Ô, Van, qual é o estudo do Geshe Penge? Esse estudo que eu vou ver agora não está mais aberto, está fechado. E da Tibet House, eu não sei se dá para se inscrever ainda. Mas já começou faz tempo, né? Mas na página do YouTube da Tibet House tem uma playlist de vários ensinamentos do Geshe Penge. Então, quem quiser, é só pular lá dentro, que é muito interessante. Bom, amores, deixa eu copiar aqui o link do... que o Darcy postou aqui sobre o Rupert Spira. São 8 minutos só, tá? Qual que é o assunto exatamente desse vídeo? É porque ele fala que a gente... Não, nesses 8 minutos ele fala que a gente pode discordar das pessoas, a gente pode viver a vida, parará, mas a iluminação não é grande coisa. O despertar não é o que a gente pensa que é uma explosão de... Enfim, veja lá. 8 minutinhos. Então, clica aqui nesse link aqui, guardem esse link, porque é melhor deixar... Aí tem que colocar de tanto a tantos minutos. Tá, então quem quiser olhar o texto do Rupert Spira, é melhor clicar aí e com essa explicação do Darcy, porque se eu jogar lá no grupo do WhatsApp, as pessoas vão entender do que se trata isso, né? Por que isso está lá? Então me procura. Não, aqui, ó, só colar, só pegar aqui do chat. Tá bom. Pode te procurar, claro, com certeza. Então tá, chuchus, vamos fazer a dedicação, então? Agora está na hora de eu ir. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Toneni, Pedranam, Panjeshin, Kegana, Tibalon, Trupai, Sipechole, Droa, Droa, Show. Vamos fazer dedicação expressa hoje. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken lo chosun ring lo che zang ling sa sun cha pa pe dro ju chosun na wadan midra do sun gele show. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho do Dako, Gen Lama Drugani, Drovachika Malupada, e Samapapai, show. Tá, meus Obrigado, bem? Gê. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada, Gê. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Tudo bem para você também.